Bem, para continuar com a nossa aula de seleção, nós vamos abrir um arquivo que está aqui no banco de imagens, na pasta Pessoas. E aí nós vamos abrir a foto Loira 2. Eu vou aproveitar essa foto e vou mostrar um monte de opções. Primeiro, vou falar desses 4 botões. O primeiro botão é a seleção padrão. Eu tenho uma seleção, se eu fizer outra, a anterior some. Ctrl D. O segundo botão é somar seleções. Então eu tenho uma seleção, ativo o segundo botãozinho e aí ele vai somando as seleções. Não importa qual ferramenta que você está utilizando. Ativa a ferramenta de seleção, clica no botãozinho e aí ele vai somando. Que botão que nós utilizamos para fazer, que tecla nós utilizamos para fazer isso? O Shift. Então se eu tiver com o primeiro botão ativado, Shift, e aí eu somo. Tranquilo? Ou uso o botão, ou uso o Shift. Eu prefiro usar a tecla Shift. Isso fica a seu critério. Ctrl D. Ó, ele fica ativado, percebeu? Vou fazer uma seleção, vou usar o terceiro botão, que é subtrair. Então, à medida que eu venho selecionando, ele vai subtraindo pedaços da seleção. Mesma coisa, posso usar outra ferramenta. Clico no botãozinho subtrair e venho removendo pedaços da seleção. Voltei para o primeiro botão. Gosto mais de utilizar a tecla Alt, que assim eu não preciso ficar indo lá nos botões e isso pode me confundir um pouco. Então eu uso o botão subtrair ou uso a tecla Alt. Você decide isso. Ctrl D. Perceba? Ele ficou ativado. Vou voltar para o primeiro. O último botão. O último botão, ele é intersecção. Dá uma olhada. Eu tinha uma seleção. Ativei o botão intersecção. O resultado vai ser o meio dessas duas seleções. Vamos fazer com elíptica, que dá para perceber melhor. Está normal. Fiz a seleção. Ligo a intersecção. Eu vou pegar só esse pedacinho, então só vai sobrar essa ponta. O botão está ativado, soltei. A intersecção gerou isso. Como é que eu faço isso no teclado? Vamos dar um Ctrl D. Shift, soma. Alt, subtrai. Shift Alt, faz a intersecção. Observe lá que o botãozinho foi ativado sem eu apertar. Então aí eu tenho a intersecção. Por isso que eu acho melhor trabalhar com as teclas, em vez de utilizar esses botões. Mas como eu disse, isso é critério seu. Outra coisa, fiz uma seleção retangular. Ó, a última vez que eu usei o retângulo, ele estava no interseccionar. Tome cuidado com isso. Mantenha sempre nesse primeiro botão. No menu selecionar, eu tenho essas opções. Modificar borda, suavização, expansão, contração e difusão. O que faz isso? Vamos lá? Selecionar, modificar, borda. O que faz a borda? Ele vai fazer tipo uma moldurinha. Eu vou colocar aqui 10 pixels para ficar visível. Ok. O que está selecionado é esse intervalo aqui. O meio aqui não está selecionado. Eu vou escolher uma cor. Janela, amostras, vermelho. Quando eu quiser pintar com a cor que está em cima, a gente vai ver isso de novo, tá? Eu pressiono Alt, Delete. Então a borda faz tipo uma moldura. De verdade, não serve para nada isso.
Vamos fazer uma outra aqui. Selecionar, modificar, suavização. A suavização, ele vai arredondar esses cantos duros. Eu vou deixar 6 pixels mesmo. Olha lá, ele deu uma arredondada. Quando que você vai usar isso? Quando você trabalhar com a ferramenta polígono, à medida que você vem selecionando, você na verdade está fazendo pequenos segmentos de reta. Embora visualmente pareça que você acompanhou a seleção. Eu dei uns Ctrl mais aqui. Olha, ficou falho. Shift, vou somar aqui. É o que eu digo, selecionar é o que dá mais trabalho no Photoshop. Então eu vou usar o modificar suavização para ele tirar esses bicos duros aqui. Aí ele dá uma arredondada. Então quando você usar a ferramenta polígono, vou fazer uma coisa bem rápida. Como fica cantos com ângulos agudos, eu venho aqui no selecionar, modificar, suavização. Vou colocar 10. Dou OK. E ele arredonda esses cantos duros. Então essa é a função do suavização. Ctrl D. Fazer uma outra aqui. Selecionar, modificar, expansão. Ele aumenta o tamanho da seleção. Eu vou aumentar 10 pixels. Então ela cresceu. Quando eu uso a expansão, automaticamente ele dá uma arredondada. Ctrl D. Vamos fazer outra. 2 cliques. Selecionar, modificar, contração. É o contrário. Ele vai reduzir. Deixar 5 pixels mesmo. Então ele diminui o tamanho da seleção. Isso eu uso bastante. Como? Quando eu faço uma seleção, lembra que eu falei para vocês? Se você errar, erre para dentro e não para fora. Aí eu faço uma seleção que fica muito justa. O que eu posso fazer? Selecionar, modificar, contração. A menor contração é 1 pixel. Ok. E ela dá uma diminuidinha. Então, de vez em quando eu uso isso. O ideal é você fazer uma seleção perfeita. Tranquilo até aqui? Agora vamos ver uma parte que é fundamental na parte de seleção. Eu vou selecionar a boca do modelo e vou mudar a cor do batom. Vou ampliar. E vou fazer a seleção aqui com laço poligonal. Aí eu venho acompanhando. Por isso que é importante você decorar Ctrl+, o barra de espaço para você empurrar, né, a imagem quando ela está ampliada. Pam, pam, pam. E pronto. Dente não é do lábio, né? Então Alt e vou tirar esse espaço aqui. Aí vem contornando bonitinho. Opa, errei. Delete. E vamos trabalhar a remoção dessa área. Muito bem. Agora eu vou usar um recurso que esconde essas formiguinhas aqui. O atalho é Ctrl H. Se você vier aqui no menu visualizar, tem essa opção extras. Sumiu o desenho da seleção, mas continua selecionado. Se eu der um Ctrl H, volta. Ctrl H, esconde. Ctrl H, tranquilo? Vou esconder. Eu vou mudar a cor da boca. Como é que eu mudo?
Imagem, ajuste, matiz e saturação. Vou ligar o colorir e vou colocar um vermelho forte. Dá uma olhada como ficou essa troca de cor. Ficou muito duro, ficou artificial. E eu fiz uma seleção quase que perfeita. Para evitar que isso ocorra, vou cancelar aqui, Ctrl H, está aí a nossa seleção. Eu uso um recurso aqui no modificar que se chama difusão. É legal você decorar esse atalho, Shift F6. O que faz a difusão? Eu vou colocar 3 pixels. Ok. Ctrl H para esconder as formiguinhas. Imagem, ajustes, matiz e saturação, colorir. Olha a diferença que fica a troca da cor. Fica super natural, porque eu usei esse comando difusão, que é o Shift F6. Então, quando você for trabalhar troca de cores ou fazer algum ajuste, é importante você utilizar a difusão. Ctrl H, Ctrl D. Vou fazer aqui nos olhos. Se bem que eu acho que aqui nos olhos não vai ficar tão perceptível quanto ali na boca. Vamos fazer uma mulher com um olho de cada cor. Seleciono, eu vou fazer até uma seleção mais dura para você perceber. Ctrl H. Imagem, ajuste, matiz e saturação, colorir. Vamos fazer verde. Ficou um pouco duro. Tá vendo? Muito bem. Cancelar. Ctrl H. Vamos colocar difusão. Selecionar, modificar, difusão. Vou colocar 2. Ok. Ctrl H, escondi a seleção. Imagem, ajuste, matiz e saturação, colorir. Verde. Olha como fica mais natural. Não fica aquela coisa dura. Então, em muitas situações, você vai ter que utilizar a difusão. Ah, mas qual o valor que eu utilizo? Isso você vai pegar com o tempo. Por exemplo, quando eu estou com uma imagem de 72 dpi, eu uso valores pequenos, 1, 2. Imagens de 300 dpi que são de alta resolução, eu uso 3, 5. Mas o legal é que você tem o Ctrl Z. Lembra de desfazer? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma difusão alta. Fiz uma seleção mais ou menos. Selecionar, modificar, difusão. Decore o Shift F6. Vou colocar 10. Ok, olha o que aconteceu. Vamos ver como é que fica a mudança? Colorir, verde. Então a difusão, ela permite que a ação que você vá realizar escape da seleção. Escape quanto? Quantos pixels você determinar. Então o número que você vai utilizar, você vai pegar a manha com tempo, com prática. E aí como é que você pega essa manha? Faça seleções, aplique a difusão, Shift F6, e aí você vai percebendo, né, que às vezes o valor 1 é muito bom, às vezes o valor 3 é muito bom, e a gente vai falar várias vezes da difusão aqui no nosso treinamento. Mas fique com uma regrinha. Toda vez que você selecionar,
fazer uma qualquer aqui. Você pode usar sempre, pelo menos, o menor valor de difusão, que é 0,2 pixels. É uma coisinha insignificante visualmente, mas na hora que você aplica o ajuste, você vai perceber que ele fica mais natural. Então, áreas pequenas, eu posso usar o menor ajuste de difusão. E uma dica, nunca use a difusão aqui de cima, porque quando você coloca um valor, ela fica ad eterno, e isso atrapalha. Então, o correto é, faça uma seleção e entre com a difusão. Enter, e faça o ajuste que você quiser. Você vai perceber que em vários trabalhos eu vou falar Shift F6, Shift F6. Então eu estou acionando a difusão. Beleza? E toma cuidado com esses botões. Deixa sempre nesse aqui e use Shift para somar, Alt para subtrair e Shift Alt para interseccionar. Seleção é um assunto muito extenso, mas falta ver mais um item e depois a gente vai começar a trabalhar outras coisas do Photoshop. Até já!